Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês aqui no dia 7 de agosto de 2023, depois de um longo recesso esse mês de julho, né, que nós tiramos para descansar. E aí nós estamos retornando então hoje, nessa primeira segunda-feira de agosto. Agosto que tem uma fama negativa aí que eu não concordo com ela, até porque meu aniversário é dia 14 de agosto, né? Aliás, na próxima segunda-feira, dia de programa. Então, eu amo o agosto. Mas é isso. Então, estamos de volta e hoje com um convidado especialíssimo, uma pessoa. Eu converso com essa pessoa quase todo dia pelo WhatsApp, né? A gente está sempre trocando informações, sempre conversando, enfim. E considero um amigo que a doutrina espírita me concedeu. E sem mais delongas, deixa eu já até trazê-lo aqui para a tela junto com a gente. Arthur Azevedo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Tudo tranquilo? Obrigado, Adriano. Uma alegria estarmos aqui novamente, tudo tranquilo, graças a Deus, na batalha aí, sempre em favor aí da nossa doutrina espírita, na divulgação que nós consideramos séria, né, dos postulados espíritas. E é sempre uma satisfação, né, poder atender aí ao seu convite nesse programa que tem sempre convidados super especiais. Eu toda vez que posso acompanho. Às vezes ao vivo não dá, mas depois gravado também. É isso aí, bacana demais. Então, pessoal, tá aqui a arte, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Arthur, tem muita gente que certamente está acompanhando aí essas situações que vêm acontecendo aí, se é que a gente pode falar que é de movimento espírita, né? De pessoas que se dizem personalidades históricas até do próprio espiritismo, ou médiums que dizem incorporar aí espíritos, né, renomados aí também do espiritismo, enfim. Então, o bate-papo de hoje, né, o Arthur vai fazer uma exposição para a gente acerca dessa temática, e haverá falsos cristos e falsos profetas por isso, né? Por isso o nome da live, por isso esse tema. E se tem gente que ainda não está acompanhando, o Arthur vai trazer informações aqui que eu tenho certeza que vai até assustar muita gente, né, Arthur? Porque tem cada coisa assim inacreditável acontecendo, né? Por algumas pessoas aí que se dizem espíritas, mas enfim, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra definitivamente para o Arthur, para ele começar a discorrer acerca do tema. Antes de mais nada, deixa eu só fazer um esclarecimento e já agradecimento, né? A gente havia divulgado que hoje iniciaria a série de estudos que vai ser feita com Jefferson Bellomo. Jefferson, nosso amigo, né, Arthur? Aliás, até foi possível essa troca, porque são meus amigos, tanto o Arthur quanto o Jefferson, e a gente conseguiu organizar aí para dar certo para todo mundo. Essa live do Arthur seria no dia 4 de setembro, e o Jefferson teve um probleminha hoje, né? Ele não pôde iniciar hoje, né, com a gente essa série de estudos, são 4 segundas-feiras, ele iria começar hoje para falar de um tema que a gente considera muito importante. Arthur sabe do que se trata, né? O desafio do espiritismo diante da cultura materialista da pós-modernidade. Então, assim, pode parecer para algumas pessoas estranho, né? A gente, que é isso, né? Mas eu tenho certeza que quando o Jefferson começar a discorrer acerca do tema, todo mundo vai entender melhor o porquê desse tema e o que ele tem a ver conosco, com a doutrina espírita. Mas então o Jefferson teve um problema e eu pedi o Arthur, então, para que a gente fizesse essa alteração, e ele prontamente nos atendeu, né? Então a gente trouxe aí a live dele para hoje, e as 4 semanas em que o Jefferson estará conosco, então, vão se iniciar na segunda-feira que vem, no dia 14 de agosto, tá? E por isso, então, que hoje quem está conosco é o Arthur e não o Jefferson. Mas, assim, aí é brincadeira, né? Aí como é que eu vou falar aí? Trocar Pelé por Garrincha, por Maradona, é mais ou menos por aí, Isso. viu?
Arthur, vou fazer a nossa prece então, né? Sim. Sempre começar com a prece para que a gente traga aí a proteção divina para nós, que é fundamental sempre em todos os momentos das nossas vidas. Vou pedir então que todos nós fechemos os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedir que o Divino Amigo esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas, nos amparando, nos intuindo, que Ele possa permitir que caia sobre nós uma cachoeira de águas cristalinas neste momento, a nos banhar e a retirar de nós tudo aquilo que nos causa desequilíbrio, tensões, dúvidas, e que nós possamos receber da espiritualidade amiga energias renovadoras que nos trazem ânimo, coragem, paz, harmonia, tranquilidade. E que todas essas bênçãos sejam estendidas àqueles que são caros aos nossos corações, aqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, os amigos, vizinhos, companheiros de estudo e de trabalho, enfim, que todos possam receber essas luzes, especialmente aqueles que mais sofrem, os mais pequeninos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, então nós estamos aí com esse tema que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai ficar impressionado com as coisas que, ainda mais para quem não está acompanhando, né, Arthur? Mas, aliás, deixa eu até fazer a apresentação, que é importante, e até para que vocês acompanhem também o trabalho que o Arthur está realizando aí. Aliás, a gente estava até falando essa semana, eu falei para ele, né, o algoritmo já está indicando aí vídeos que o Arthur está disponibilizando aí no canal dele de YouTube, que é muito bom, que tá, né, é um conteúdo que está sendo acessado por muita gente. Isso é bom porque tem muita gente buscando esclarecimento, né, Arthur? Sim. Isso é bacana. Então, assim, é importante, né, que a gente faça uma apresentação aqui do Arthur. Ele que iniciou seus estudos da doutrina espírita aos 13 anos, 1984, no Grupo Espírita Irmão Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22, em 1993, atuou como orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no Grupo de Apoio ao Menor, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 99, foi eleito presidente do Centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade Zé Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV Zoom, canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, e membro da AD Rio de Janeiro, que é a Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio. Já promoveu estudos em forma de palestra em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão. É coautor da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos e autor de 3 obras publicadas, Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo e Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita e científica. Foi prefaciador de 5 livros, Espiritismo e Formação Política, de Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, Allan Kardec e suas reencarnações e Reunião de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, ambos de Paulo Neto. Então, está aí a apresentação do meu amigo Arthur Azevedo, que vai então falar com a gente acerca desse tema, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Deixa eu só mandar um grande abraço aqui para os nossos parceiros, não poderia deixar de mandar um abraço aqui para o pessoal da TV Goiás Espírita, TV Secal, Rádio Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, que são canais que retransmitem o nosso conteúdo. Muitos de vocês que aqui estão vieram por meio desses canais, então fica aqui o nosso eterno agradecimento a esses parceiros, valeu demais, obrigado pela parceria. Abraço aí para todos os membros dessas equipes. E deixa eu mandar aqui também abraço para o pessoal que já está participando aqui através do chat. A Shirley Siqueira deixou aqui o seu boa noite. Valeu, Shirley, muitíssimo obrigado por estar conosco. A Fernanda Linhares, que fala de Floripa. Olha que bacana, valeu, Fernanda, obrigado. A Shirley fala de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Paulo Neto, olha só, obrigado, Paulo, por estar conosco, valeu demais, grande abraço, viu?
o Arthur vai fazer o meio-campo aqui para você vir uma hora aqui para falar comigo aqui, viu, Paulo? Participar do IGESE falando de espiritismo, tá? Valeu demais, muitíssimo obrigado. O Vladimir Cabral, que também está conosco, ele que fala de Belo Horizonte. Valeu demais, Vladimir. Deixa eu ver quem mais aqui. A Célia Melhado, sempre conosco também. Valeu, Célia. Muitíssimo obrigado. E é isso aí, pessoal. E tem muita gente aqui com a gente, participando, né, acompanhando, enfim. A gente agradece imensamente essa parceria e já deixamos aqui o pedido, né, de que vocês participem, tá? Participem aí, por favor, mandando aí comentários, perguntas, né? O Arthur vai fazer uma exposição aqui para a gente acerca do tema. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade para a gente estar encaminhando aqui ao final para o Arthur, né, analisar, enfim, dar aí as devidas explicações acerca de alguma dúvida, tá bom? Então fica aí esse pedido para que vocês participem nesse sentido. Arthur, então já enrolei demais, já tirei muito tempo seu. Nada, é isso. Já vou te passar a palavra, então, para você discorrer para a gente acerca desse tema aí. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É contigo, meu irmão. Perfeito, Adriano. Uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui, como já dissemos anteriormente, na presença de pessoas que a maioria delas eu já conheço, já fazem parte aí do nosso círculo de relacionamento e sei que são pessoas que compreendem muito bem os nossos propósitos, uma vez que estamos mexendo realmente num vespeiro, né? Uma vez que temos tratado desses assuntos que nós consideramos importantes, mas, de certa forma, são polêmicos, uma vez que envolvem figuras que têm se esforçado para se darem ou darem a si próprios uma importância que, infelizmente, não possuem. E para que nós entendamos bem toda essa problemática, é preciso que nós estudemos esse livro, que já é, pelo menos teoricamente, já tão estudado dentro do movimento espírita, inclusive é a obra mais vendida de todas as obras da codificação, as obras fundamentais da doutrina espírita, elaboradas por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes tem os seus ensinos deturpados ou mal compreendidos, uma vez que no nosso movimento espírita, certas abordagens como essa que nós iremos fazer na noite de hoje, que fazemos reiteradamente no nosso canal, lá o Arthur Azevedo, Difusão Espírita, não são bem aceitos, né, por alguns, digamos assim, né, dentro do movimento espírita, que preferem o silêncio absoluto. No entanto, não é isso que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, muito pelo contrário. Por isso que nós indicamos, obviamente não teremos tempo de ler todo o conteúdo desse capítulo, que é o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 20, deixa eu ver aqui direitinho, para que a gente não, capítulo 21, né, para que vocês tenham facilidade de achar, né, capítulo 21, que é intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, se alguém, por acaso, tiver alguma dúvida, né, ao final dessa nossa live de hoje, nós sugerimos que leia esse importante capítulo, o capítulo 21, que trata, né, dos falsos cristos e falsos profetas. E nós separamos aqui um trecho, né, uma parte aí desse capítulo, onde há uma citação, né, do Evangelho de Jesus, onde diz o seguinte: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Ora, percebemos aí que já há no Evangelho de Jesus um alerta: tende-vos em guarda. Ora, ele está dando um alerta. Mas o que parece é que muitos de nós não entendemos esse alerta. Por vezes até parece que Jesus e os espíritos superiores fariam alertas
sem que houvesse uma razão para isso. E nós sabemos bem que não é uma característica dos espíritos superiores dizerem coisas inúteis. Então, se é tão mencionada, se esse alerta é tão repetido, há uma razão nisso. Não é para que a gente pule, ou para que a gente ignore, ou para que a gente passe a dizer que tratar desse assunto é falta de caridade, que nós estamos fazendo julgamentos, que é falta de tolerância. Não. Nós não estamos aqui, nem nos nossos estudos, advogando qualquer medida violenta contra quem quer que seja, mas apenas cumprindo com esse alerta e procurando entendê-lo. E, além de entendê-lo, exemplificá-lo. Porque o que nos parece que, para boa parte do nosso movimento espírita, não há falsos profetas, nem encarnados e nem desencarnados. E, por vezes, nós incorremos num erro muito grave, que é apenas de encontrar falsos profetas nas doutrinas alheias, nas religiões alheias, nos movimentos alheios. Ora, isso não faz o menor sentido, porque sendo o Espiritismo a terceira revelação de Deus para a humanidade, é claro, é óbvio, e é mais do que esperado, que ele reúna adversários, que ele reúna inimigos. E, obviamente, que esses inimigos têm as suas táticas, têm as suas estratégias. Quais seriam as estratégias dos adversários encarnados e desencarnados do Espiritismo? Jogá-lo ao ridículo. Ou então miná-lo de alguma forma. E nada melhor, né, do que anunciando falsos cristos e falsos profetas. Então, vamos continuar aqui. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. E aí nós temos o comentário de Kardec sobre isso. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, que virtudes seriam essas? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então, os verdadeiros missionários se apresentam não só através de palavras. Nós sabemos muito bem aquele ditado popular, né? Palavras o vento leva. Qualquer um de nós pode se arrogar missionário, pelo menos na palavra. Eu posso chegar aqui e dizer ser a reencarnação de algum profeta bíblico, de alguma pessoa importante do passado. Nada me impede de fazer isso, mas nada nos obriga ou obriga a vocês a aceitar o que eu digo ou que qualquer outra pessoa diga. O fato de alguém se arrogar, se dizer missionária ou a reencarnação de X ou de Y, não nos obriga a acreditar nelas. Não será, pois, falta de caridade. Ainda mais quando esses indivíduos não apresentam aquilo que Kardec diz aqui, as virtudes cristãs e eternas no seu mais alto grau, que seria a caridade, o amor, não só na palavra, mas nas atitudes, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade.
E continua Kardec dizendo o seguinte: desconfiai, porém, das palavras melífluas. Olha aí, ó. Aquilo que nós dizíamos no início, sempre procuramos relembrar. Que desconfiar dentro de boa parcela do nosso movimento espírita virou falta de caridade. Como se todos nós tivéssemos a obrigação de acreditar em qualquer um que apareça, encarnado ou desencarnado, a título de caridade. Mas a caridade não tem nada a ver com isso. Então está dizendo ali, olha, e nós não podemos ficar, né, com a nossa consciência pesada por conta disso. Porque é dos próprios espíritos superiores que vem o alerta, já há mais de 2000 anos. O que é confirmado pela doutrina espírita, inclusive. Então, desconfiai, porém, das palavras melífluas, quer dizer, aquelas que estão cheias de açúcar, aquelas que são proferidas de maneira doce. Porque é claro, pessoal, que alguém que quer enganar não vai querer se apresentar como enganador. Ele vai querer aparentar virtudes. Então, é por isso que se utilizam de palavras melífluas. Continua ali: desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E daqui a pouco vocês vão ver aí que há pessoas se arrogando detentoras da verdade. Inclusive propondo uma modificação e alteração e ampliação das obras de Allan Kardec. Como se todos nós já tivéssemos a exata compreensão e o domínio de tudo que é ensinado nas obras de Allan Kardec. Nos falta muito ainda. E caso no futuro haja necessidade de novas revelações, isso vai se dar gradualmente, na medida que a nossa humanidade vai evoluindo em inteligência e em moralidade. E essas novas revelações, que obviamente surgirão em algum momento, se darão em função, ou tendo como critério, o princípio da concordância universal e da universalidade do ensino dos espíritos. Não estará adstrita a uma pessoa ou a um pequeno grupo. Como vocês verão daqui a pouco, há um pequeno grupo aqui no meu estado, mas particularmente na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meier, né, que diz que lá há um indivíduo, aliás, ele se autoproclamou a reencarnação de Allan Kardec. Claro que nós verificamos logo de cara, e antes mesmo dele se anunciar a reencarnação de Allan Kardec, nós já vínhamos preocupados, porque o nome do espiritismo já vinha sendo repetidamente mencionado por aquele grupo. E qual não foi a nossa surpresa? Aliás, não foi tão surpresa assim, e vocês verão daqui a pouco isso daí, o indivíduo, então, se autoproclamou a reencarnação de Allan Kardec. Né? Isso sem apresentar nenhuma característica que possa sequer compará-lo a Allan Kardec. Tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral. Inclusive, ele chega a alegar, como sendo muito natural e normal, segundo as palavras dele, que, mesmo sendo a reencarnação de Allan Kardec, até 2, 3 anos passados, ele tinha uma vida boêmia, chega inclusive chegou a contar o número de parceiras sexuais. Segundo ele, chegou ao número de 600.
sem que houvesse aí qualquer vínculo afetivo com essas pessoas. E também problemas com alto consumo de bebidas alcoólicas. Então, é possível nós concebermos que um espírito verdadeiramente missionário, reencarnação de uma figura de alta hierarquia espiritual, como foi Allan Kardec, como é Allan Kardec, com esse comportamento? E nós vemos que isso está plenamente exarado no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Como característica dos verdadeiros profetas e não dos falsos profetas. Né? Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui mais um pouco para a gente ir para esses casos aí, inclusive esse é o mais recente, nós vamos fazer uma breve retrospectiva dos vários falsos Kardecs que já passaram aqui pelo Brasil. Então, diz lá Allan Kardec e os espíritos, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. E aí, né, infelizmente não vamos poder ler tudo, mas especificamente esse trecho tem a autoria do espírito São Luís, numa mensagem na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux, em 1861, mas como dissemos anteriormente, reiteramos o convite para que vocês leiam todo esse capítulo 21. Bem, então vamos lá, vamos apresentar agora aqui a vocês. Vou pedir aí ao Adriano, eu já coloquei aqui disponível, que isso, beleza, Adriano, nem precisei falar nada. Adriano, isso. Primeiro nós vamos para os slides e nós vamos colocar um áudio no final para demonstrarmos para vocês aquilo que nós já falamos, aquilo que nós iremos falar. Bem, então temos ali, né, esses slides, nós não vamos poder ler tudo, mas vamos aqui, de maneira resumida, tratar de todos esses casos, mas sem muita perda de informação. Temos o caso, né, do primeiro Allan Kardec reencarnado no Brasil, que foi o João Lopes Hidalgo, ele que nasceu em 1888 e morreu em 1963. Ele aí foi o primeiro a se auto-intitular Allan Kardec e missionário, né? Sempre procurando aí atrelar a passagens da vida dele à vida de Jesus, procurando estabelecer certas semelhanças. Por exemplo, ele diz lá, né, que no ano de 1887, Joana, que foi sua mãe no tempo da gravidez dele mesmo, né, ouviu uma música do exército dos céus que veio visitar o Consolador em seus primeiros dias de vida, ainda no seio materno. Joana foi aconselhada em sonhos pelo Senhor para lhe pôr o nome de João, que quer dizer o verbo da vida e o consolador do mundo. Então, a gente percebe aí, né, que a pessoa tenta criar toda uma história, toda uma narrativa
que possa ter essa semelhança com de outros grandes missionários, principalmente Jesus, né, para convencer as pessoas de que se trata aí, que ele se trata de um grande missionário. Isso aqui nós retiramos aí do site, né, que ainda divulga as ideias desse senhor. Inclusive, no site consta que lá no interior de São Paulo haveria de ser construída uma nova Jerusalém. Só que até hoje, né, ao contrário das previsões do dito Allan Kardec reencarnado, nada disso aconteceu. Mas o local ainda se encontra lá, né? Essa casa bem simples aí, que se encontra no bairro rural Duas Barras, em Birigui, na cidade de Birigui, em São Paulo, Irmandade do Puro Cristianismo, né? Expressão científica e filosófica da regeneração humana, segunda mensagem da terceira revelação. Então, a terceira revelação nem é mais o espiritismo, é esse senhor que se julga aí a reencarnação, ou se julgou, né, a reencarnação de um grande missionário, o João Lopes Hidalgo. Nome espiritual, ele também adotou um pseudônimo de Humano Consolador, ou o Terceiro Revelador. Mais adiante, tivemos Severino de Freitas Prestes Filho, que em momento algum se autoproclamou reencarnação de nenhuma figura importante, muito menos a de Allan Kardec, mas o seu filho que o fez, né? Eu, inclusive, conheci o filho dele pessoalmente, que é o Erasto de Carvalho Prestes, uma figura muito bacana, né? Um espírita, inclusive, bastante ciente, bastante combativo, mas que se deixou levar pelo amor que tinha pelo pai, pela admiração que tinha por ele, e achou em determinado momento que o seu pai, o Severino de Freitas Prestes Filho, era a reencarnação de Allan Kardec. Inclusive o Erasto, né, que é o filho, escreveu algumas obras muito interessantes que nós temos e sugerimos que vocês, caso possam, leiam, que é o Brasil, Pátria do Anticristo, o Pensamento de Erasto, discípulo de São Paulo, uma obra bem interessante, e entre elas também Allan Kardec, Bom Senso ou Contrassenso. Então vamos lá, vamos seguir aqui rapidamente. Outro que também se disse reencarnação de Allan Kardec, e é uma figura muito mais conhecida, né, foi o Alziro Zarur. Ele que nasceu em 1914, desencarnou em 1979, ele que foi radialista e fundador da LBV, conhecida de vocês todos, né? Ele se entendia como a reencarnação de Allan Kardec. Inclusive, por isso afirmou, o espiritismo não deu a última palavra. Bem, pessoal, é claro que o espiritismo não se arroga a última palavra em nada, tá? O espiritismo tem uma feição toda progressiva ou progressista, quer dizer, ele acompanha o progresso da humanidade. Mas nós temos que entender que as revelações de Deus para a humanidade apenas ocorrem de tempos em tempos. Por exemplo, a segunda revelação, que é a de Jesus, para a terceira, levou aí 1857 anos para acontecer. Uma vez que foi em 1857 que foi publicada o Livro dos Espíritos. Não será em menos aí de 200 anos que haverá de termos uma nova revelação. Porque a mensagem espírita sequer ainda é conhecida de boa parcela da humanidade. Então seria precipitado que houvesse uma nova revelação, uma vez que nós sequer absorvemos o conteúdo da terceira e os seus princípios. Talvez, quando os princípios como a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né, a comunicabilidade dos espíritos, a sobrevivência da alma, estiverem efetivamente compreendidas por maior parcela da humanidade, aí sim teremos, né, uma ampliação disso daí. Né? Então, esses pseudo-missionários gostam muito de bater nessa tecla. Porque o espiritismo deu a última palavra, porque não se encontra tudo nas obras de Kardec, mas ninguém nunca falou que está tudo nas obras de Kardec.
Mas também não é porque está tudo lá que nós estejamos em condições de ir além. Assim como, por exemplo, 1000 anos depois de Jesus, não veio revelação nenhuma, porque a humanidade não estava ainda em condições de ter uma nova revelação. Né? Inclusive, ali consta, né, de onde nós tiramos, foi do livro Jesus, a Saga de Alzira Zarur, volume 2, foi nesse livro que Zarur reiteradas vezes afirma ser a reencarnação de Allan Kardec. Por isso, Paiva Neto, que é o atual presidente da LBV, afirmou: Zarur e Kardec são um no Cristo de Deus. Para a LBV, Allan Kardec não concluiu sua obra, e por isso Alzira Zarur veio completá-la. É em consequência dessa crença que a LBV se intitula a quarta revelação de Deus aos homens. Como tal, a LBV se considera a última revelação de Deus e alega ser um tipo de religião ecumênica, onde se fundem todas as religiões humanas. Inclusive, esta é outra característica, né, que nós encontramos nessas seitas ou pseudo-missionários que aparecem, que é dar esse tom universalista ou ecumênico à sua proposta, porque aí eles conseguem alcançar um número maior de adeptos, né? Esse último, por exemplo, que se diz reencarnação de Allan Kardec, se diz universalista, porque daí ele consegue até atingir o espírita, consegue atingir o umbandista, o católico, o protestante, o esotérico. É uma maneira de angariar o maior número possível de adeptos, né? Então, a gente tem que ficar bastante aí de olho nessas narrativas. Outro também que se autodeclarou Allan Kardec reencarnado foi o Oswaldo Polidoro, que nasceu em 1910, como vocês estão vendo, e desencarnou no ano 2000. Né? O Oswaldo Polidoro, ele, além de se dizer reencarnação de Allan Kardec, ele teria tido, segundo ele próprio o dizia, diversas reencarnações ilustres, o que também é uma característica, né? É algo que também o mais novo Allan Kardec reencarnado afirma ter sido. Então, o Oswaldo Polidoro, né, disse ter sido a reencarnação de Rama, que é uma personalidade do hinduísmo, né? Krishna, Zoroastro, Orfeu, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Platão, Enoque, Moisés. Ele não pega leve, é só, né, personalidades de grande destaque. Elias, Ezequiel, João Batista, Francisco de Assis, João Rus, né, ou Jan Hus, José de Anchieta, ele diz, inclusive, que reencarnou em São Paulo, porque, afinal de contas, ele foi o fundador da cidade de São Paulo, então ele teria voltado para sua terra. Voltaire e, finalmente, Allan Kardec, e depois como Oswaldo Polidoro. Então, ele, na sua, digamos, vaidade reencarnacionista, enumerava de filósofos a personalidades religiosas para ilustrar sua elegante galeria de figuras que supostamente teria sido em outras vidas, havendo muitas dúvidas se qualquer uma dessas personalidades havia sido numa outra encarnação, né? Então, o Polidoro, ele se deixou levar por essa aura de pretensa superioridade, que é uma prática bastante sutil, né, de espíritos da sua natureza, ainda bastante inferior e dotado do dom de enganar as pessoas, né? Então, ele se beneficia, sobretudo, dessa fraude de se achar o Allan Kardec reencarnado, que foi, inclusive, um dado que, supostamente, ele teria recebido dos espíritos aos 15 anos de idade. Então, todos esses também dizem, né, ter uma mediunidade muito ostensiva desde muito jovem, de ter tido revelações desde muito jovens, justamente para criar essa aura de messianismo em torno de sua própria figura.
E aí ele acaba criando o divinismo, que é uma doutrina espiritualista, só que de uma grande... isso parece muito com o catolicismo, né? Ele tem uma grande semelhança com o catolicismo, a teologia católica, só que acrescidos de uma série de delírios esotéricos, né? Então, ele, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele diz lá no terceiro parágrafo que a cidade de São Paulo, inclusive, teria sido teria sido a capital da antiga civilização Atlante. E quem nos acompanha, né, sabe muito bem que a Atlântida, pelo menos conforme narrado por uma série de personalidades depois de Platão, essa Atlântida esotérica jamais existiu, né? A Atlântida é um mito baseado na crença que, na verdade, realmente tem sua razão de ser, né? De uma terra que foi devastada por uma grande catástrofe climática, né? Ou catástrofe natural provocada por um vulcão. Isso realmente há fortes indícios na arqueologia que demonstram que ali na região do Mar Egeu houve uma grande erupção vulcânica do vulcão Tera, que teve um impacto de 80 bombas atômicas. E essa história, que realmente é real, serviu para que Platão criasse uma história em cima disso, de uma civilização que havia alcançado o ápice da espiritualidade, mas que foi, aos poucos, se deixando levar pelo materialismo. Platão se utiliza dessa história apenas para dar um cunho moral, de modo a convencer os seus compatriotas, os atenienses, a deixarem de lado o materialismo. Ele já percebia que os atenienses tinham já vinham trilhando esse tortuoso caminho de o interesse exagerado pelas coisas materiais, né? Já vinham sendo tomados pelo egoísmo, pelo orgulho, e foi essa a preocupação de Platão quando criou esta história, tá? Inclusive criou várias outras histórias, vários outros mitos. Essa era uma característica de Platão, não é que ele estivesse inventando coisas, era assim que Platão se comunicava, passava suas mensagens para os atenienses, tá? Bem, vamos continuar então aqui. Então, por isso que a gente tem abordado a questão de Atlântida, porque derrubando essa ideia errônea de Atlântida, a gente derruba todo o resto. Todas essas histórias que são contadas por esses verdadeiros falsários, charlatães do além, ou mesmo os reencarnados, né, os encarnados, para se dizerem aí figuras muito importantes do passado. Inclusive, nós comentávamos, né, no outro estudo, que o Oswaldo Polidoro chegou a militar no movimento espírita, ele atuou da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele conheceu Herculano Pires, conheceu Edgar Armon, Hernani Guimarães Andrade, mas, infelizmente, né, como começou aí com essas ideias um tanto exóticas, acabou, né, se isolando cada vez mais e fundando o tal do divinismo. Outro também que se acha aí, reencarnação de Allan Kardec, é o Jean Val Ellen, esse aqui se encontra, inclusive, ainda reencarnado, cujo nome verdadeiro é Rogério de Almeida Freitas, né? Uma característica daí, né, desses últimos aí, que é se utilizarem de um pseudônimo. Ele passou a se mostrar dessa maneira no último bloco do programa SBT Repórter, ele foi apresentado como reencarnação de Allan Kardec e não desmentiu essa informação nem para a produção do programa e nem para o SBT, né? Inclusive, essa pessoa, o João Vauela, é muito enfronhado aí com ufologia, tem uma série de teses estranhas, né? Diz que esse nome, João Vauela, lhe foi conferido, lhe foi dado pelos extraterrestres,
Então, essa característica exótica, essa aproximação com esoterismo, com misticismo, com ufologia, é uma característica sempre presente nessas figuras que se dizem em reencarnação, sempre reencarnação de figuras importantes do passado. Bem, então vamos lá. Inclusive, nós retiramos uma reportagem sobre o João Vauela da revista Isto É, né? Um artigo escrito pelo Chico Silva e a Lena Castellon. E aí chegamos, né, em função do nosso tempo, não temos como nos aprofundar muito no dia de hoje, mas as informações mais importantes estão aí, eu acho que já dá para vocês compreenderem muito bem. O último que tem aí, que se intitulou e se intitula Reencarnação de Allan Kardec, é esse suposto médium chamado Pedro Augusto. O nome dele completo é Pedro Augusto Maxwell Nunes da Silva, ele que é carioca. Não se sabe muito dele, porque ele tratou de retirar tudo sobre ele da internet, mas pelo que nós temos acompanhado, ele nasceu entre os anos de 81 e 83, algo assim, tá? Ali no meio, vocês estão vendo que entre ele e Kardec, o verdadeiro, está a figura do Akhenaton, que foi um faraó egípcio. Ele se diz também a reencarnação de Akhenaton. Tá? Então, Akhenaton, né, teria sido uma reencarnação anterior de Allan Kardec, segundo a tese dele. Então, nós vemos aí, de cara, que as teses desses Allan Kardecs reencarnados não batem umas com as outras. Uma vez, né, que cada um, obviamente, vai querer puxar a sardinha para o seu lado e vai querer criar toda uma história exclusiva. Então, uma característica dos espíritos inferiores, inclusive, né, porque a gente, obviamente, sabe que isso tem um processo obsessivo, né, muito atuante ali, e uma característica dos espíritos inferiores é justamente essa, é a total falta de concordância, de unidade de pensamento, porque cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um tem uma teoria própria. Enquanto que entre os espíritos superiores é tudo harmonia, porque eles geralmente, quando alcançam um determinado nível de progresso, passam a conhecer a verdade. E como a verdade, no fim das contas, é uma só, eles não dizem coisas diferentes uns dos outros. Podem dizer de maneiras diferentes, porque têm personalidades diferentes, afinal de contas, não é porque é um espírito superior que perde a sua individualidade, mas eles, né, têm essa característica de concordarem entre si. E aqui é bom que a gente também note, em relação à importância de nós estudarmos esse capítulo dos médiuns que se chama Identidade dos Espíritos. E na questão 261 consta lá o seguinte: certamente se dirá que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. É verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas, como, por exemplo, em verdade vos digo. Claro, né, pessoal, que Kardec não pôde experimentar, nem teve tempo para isso, todas as artimanhas ou todas as estratégias que os espíritos inferiores, os espíritos enganadores são capazes de criar. Inclusive, os espíritos inferiores também vão progredindo de certa maneira nas suas técnicas, vão criando novos elementos para melhor enganarem, né? Mas, de qualquer forma, a gente percebe que Allan Kardec pôde constatar muito bem a estratégia geral aí dos espíritos inferiores, principalmente no que tange a imitarem, por exemplo, o estilo evangélico. Aí continua. Mas quando se estuda o texto sem se deixar influenciar, perscrutando o fundo dos pensamentos e alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade, recomendações pueris e ridículas, é exatamente aquilo que a gente vê nesses novos Allan Kardecs. Ao lado de máximas plenamente aceitáveis, como amor, caridade, tolerância, fraternidade, eles colocam
as suas recomendações pueris, relatos ridículos, narrativas sem pé nem cabeça, princípios que colidem com o espiritismo, como, por exemplo, desse falso médium aí, que nós estamos mostrando, que, por exemplo, ataca um princípio, né? Não deixa de ser, de certa forma, algo que não tem como o espiritismo deixar de ensinar, que é a indivisibilidade do espírito. Para esse novo Kardec, por exemplo, um espírito pode se subdividir em pedacinhos, esse termo aí é utilizado por ele próprio, em pedacinhos, e reencarnar em diversos corpos ao mesmo tempo. Vejam aí que isso colide frontalmente com tudo que é dito pelos espíritos superiores. Mas por que ele se apega a essa tese tão mirabolante? Porque ele sabe que das várias encarnações que ele disse ter, houve momentos em que essas personalidades estavam reencarnadas ao mesmo tempo. Porque ele não se diz só Allan Kardec. Assim como Oswaldo Polidoro, ele se diz também reencarnação de várias figuras importantes do passado. Só que quando ele viu, tinha lá duas que estavam reencarnadas ao mesmo tempo. Então, aí ele se utilizou dessa tese completamente maluca para dizer que um espírito pode reencarnar em vários corpos ao mesmo tempo, inclusive em outros planetas. Ele mesmo diz estar encarnado em 3 outros mundos. E, claro, sempre se colocando como missionário lá também. Ele também estaria salvando a humanidade daqueles outros 3 mundos. Veja o nível, pessoal, de megalomania, de orgulho, de vaidade alcançado por esse indivíduo, que nós nos apiedamos. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos sacrificar outras pessoas para cobertar os desatinos de uma pessoa. Então, por que nós decidimos denunciar essas imposturas? Pensando nas outras pessoas. Porque, como diz o velho ditado, quem cala consente. Se nós, do movimento espírita, nos calamos para algo assim, vai indicar o que para a opinião pública? Que nós aceitamos, que nós estamos de acordo com isso. Né? Inclusive, antes dele se auto-intitular Allan Kardec, nós já vimos chamando a atenção. E aí, nosso faro aí acabou realmente se mostrando correto, porque logo depois ele veio com essa história de se dizer Allan Kardec reencarnado. E aí prossegue ali Kardec, né, o verdadeiro, dizendo o seguinte, né, que então, ao lado das belas máximas de caridade, recomendações pueris e ridículas. Então, aliás, eu aproveito para dizer o seguinte, que o critério de análise de mensagens não pode ser só esse, porque até mesmo os espíritos enganadores sabem belas máximas de caridade. Eles sabem, às vezes, até o evangelho todo de cor, mas com o objetivo de enganar, de fazer uma nuvem de fumaça para que todos, né, se ajoelhem perante eles. Porque todo líder seitista faz isso. Nós, inclusive, ao longo desses anos todos, nos deparamos com histórias, lemos histórias, nos aprofundamos em várias histórias de seitas do passado, e a estratégia é basicamente as mesmas. Só muda ali em função de certas características pessoais ou mesmo do país, né? Eles vão adaptando conforme os tempos, conforme o público. Nesse caso específico, esses falsos profetas têm o seu olhar direcionado para o movimento espírita. Então, eles, obviamente... Então, por exemplo, esse falso médium diz ter recebido mensagens
psicofônicas de Chico Xavier, de André Luiz, de Bezerra de Menezes. Inclusive, esse áudio que eu vou mostrar para vocês teria sido de Bezerra de Menezes. E vocês certamente não vão reconhecer esse Bezerra de Menezes dele. Né? Então, eles querem criar esse ambiente de que tudo que eles falam esteja sendo aceito ou confirmado, melhor dizendo, por esses espíritos que são admirados dentro do nosso movimento. Então, por isso que ele, né, muito espertamente diz receber todos esses espíritos como eles estivessem atestando tudo aquilo que ele diz. Perceberam a estratégia? Então, vamos lá. A ignorância jamais imitará já no parágrafo seguinte, né? A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha. Por exemplo, teve momentos que esse indivíduo se esqueceu de que estava, entre aspas, incorporado ou mediunizado, melhor dizendo, e aí passa a falar na primeira pessoa. Então, mostrando ali que não, né, ele se esquece ali que estava teatralizando uma entidade espiritual e passa a usar a primeira pessoa. Então, essas falhas, esses furos, acabam nos servindo também para mostrar a ponta da orelha. É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio. Olha o que Kardec está nos dizendo. Que na análise de tudo que venha do mundo espiritual ou de pessoas que se dizem médiuns, tudo deve passar pelo raciocínio. Para quê? Para separar a verdade da mentira. Mas alguns andam dizendo por aí que não pode fazer isso, porque é falta de caridade, a gente está faltando aí com a caridade, com a tolerância e tudo mais. Agora, eu queria saber onde é que essas pessoas aprenderam isso. Na doutrina espírita, nós temos certeza que não é. Continua lá. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças. E de que quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. E eu citei que o falso médium, esse aí, o novo Kardec, diz ter recebido mensagens desses espíritos. Só que alguns de vocês não sabem que ele também diz conversar e diz também incorporar Jesus de Nazaré. E também outras entidades espirituais aí de figuras importantes, inclusive de extraterrestres. Esse é o novo modismo da espiritualidade inferior, para dar mais peso às suas mensagens. Porque ele sabe que muita gente acredita nas bobajadas da ufologia, e aí se dizendo extraterrestre, ponto. Aí já atendeu a todo mundo que acredita nos contatos de extraterrestres, que os extraterrestres estão por aqui, que estão muito preocupados com a gente, que vêm nos visitar toda hora, e tudo mais. Então, nós vimos ali, os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças. E as pessoas achando que não, isso não vai acontecer, que os espíritos não vão deixar, que Deus não vai deixar, estão completamente equivocados. Porque há quem dê margem a esse tipo de coisa, né? Levados pelo orgulho, pela vaidade, por problemas psicológicos. Essas pessoas têm problemas psicológicos. Isso é evidente, pelo que elas falam e como elas agem. Elas estão completamente fanatizadas. Quando são verdadeiramente médios, elas se fanatizam ao ponto de achar que todas as mensagens
e que todos aqueles espíritos que eles recebem são espíritos elevados. E acreditam em tudo que esses espíritos dizem. Né? Então tá lá, ó. Devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Então, nós podemos e devemos, sim, desconfiar. Quantos médiuns, dizia Kardec, têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Bem, sabemos que estamos adiantados aí em relação à hora, então já vamos aqui retirar esses nossos slides para que vocês possam conferir o áudio, né? Onde esse novo Kardec reencarnado diz, isso aí, perfeito, Adriano, diz ter recebido Bezerra de Menezes, e é neste momento que o falso Bezerra de Menezes, que está irreconhecível, anuncia o falso médium como o Allan Kardec reencarnado. Então, eu vou tocar aqui para vocês e nós vamos comentando. Obviamente que não teremos tempo para tocar todo esse áudio, mas vamos tocar o iniciozinho que vocês já terão condições de avaliar pelo menos um pouco. Vamos lá. Novo Pentateuco surgirá. Um novo Pentateuco surgirá. Então, qual é a ideia desse indivíduo? É reescrever as obras de Allan Kardec, porque ele diz estarem superadas. Ele diz que as obras de Allan Kardec, as obras, não só as obras fundamentais, e aliás, ele nunca cita todas as outras obras de Allan Kardec, entre elas a Revista Espírita, né? Ele, eu acho que nem conhece. Então, é um Allan Kardec reencarnado que diz que a sua obra é um mero beabá. Ele chama as obras de Allan Kardec de beabá. Então, dentro daquela tática, né, de diminuir o valor das obras do Espiritismo para que eles venham com as suas novidades. Então, vamos lá. Um novo Pentateuco será escrito pelas mãos do rapaz que eu uso agora como um instrumento. O novo Cristo está encarnado. E ele vai além, vocês viram aí, ele se diz um novo Cristo. Então, além de ser Allan Kardec, ele já se intitula um novo Cristo. Porque Cristo, né, vem do grego, quer dizer ungido. Né? Então, ele é ungido de Deus, alguém que veio, né, um novo Cristo, aquele que veio ungido por Deus para trazer grandes revelações. Vamos lá. O novo Cristo se faz presente. Toda a programação encarnatória dele será explicada hoje em palestra para a preparação de tudo o que virá. Tudo será escrito de forma mecânica. Todo o Pentateuco atualizado com informações novas será escrito numa linguagem totalmente atual e além, para os futuros espíritos que reencarnarão neste planeta e outros que já se encontram reencarnados para dar continuidade ao trabalho. Eis que aqui se apresenta a reencarnação de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que também foi Akhenaton, que também foi Mahavatar Babaji, que também foi Sansão, que também foi Ezequiel. Muitos perguntarão como pode, dentre estes,
Dois estavam encarnados ao mesmo tempo. O Cristo Jesus subdivide o espírito de Iriander Enelai em pelo menos 5, pois eu digo que neste momento o espírito do Pedro está encarnado simultaneamente em mais 3 planetas, causando uma grande revolução, porque esses 3 planetas também se encontram em transição planetária e estão num momento evolutivo muito parecido com a Terra, e não se pode perder tempo. O tempo urge. O intuito é o... Outra coisa que eles gostam, né, reiteradamente de aproveitar e explorar é essa tal ideia da transição planetária que, inclusive, invadiu o nosso movimento espírita. De que os tempos são chegados, que agora vai. Aí eles dizem que vai ter a aproximação do astro intruso, que vai solapar a face do planeta, vai destruir tudo. 2/3 da humanidade vão ser... vai ser assim, levada, sugada por esse astro intruso, esse astro higienizador, Hercólobos, enfim, tem vários nomes aí, né? E que eles são a tábua de salvação. Se você não quiser ir para o planeta higienizador, para o astro intruso primitivo, você tem que acreditar neles, porque eles vão fazer com que você faça, eles gostam muito de explorar isso, a tal da reforma íntima que ocorre para eles no estalar de dedos, né? A transformação moral do indivíduo para eles é num piscar de dedos. Ocorre assim, rapidinho, aí sim, seguindo os preceitos deles, você está salvo de reencarnar no astro intruso, porque essa é a nossa última encarnação. Então, é a exploração do medo, do receio das pessoas, para que elas, novamente, se coloquem facilmente sob o seu jugo. Então, né, vemos aí que Kardec estava corretíssimo, eles são capazes de tudo para alcançarem os seus objetivos. Só mais um pouquinho e a gente, então, vai para as perguntas de vocês. O intuito é modificar a visão que está estreita e transformaram o que ele trouxe no século XIX em doutrina e ortodoxia, o que são características de humanidades primitivas, transformar a mensagem de expansão de consciência e da realidade do espírito em ortodoxia e doutrina. Bem, podemos até parar aqui. Vemos que outra coisa que eles gostam de atacar é justamente a coerência doutrinária. E por que não chamarmos de ortodoxia? Porque a ortodoxia não tem esse significado que eles querem se utilizar, né? Eles comparam ortodoxia com extremismo, com fanatismo, e não tem nada a ver, né? Inclusive, Herculano Pires fala sobre isso, né? Então, na verdade, é um elogio que eles nos fazem. E uma característica dessa classe de espíritos é justamente atacar aqueles que têm essa postura de coerência doutrinária, que não aceitam qualquer coisa que apareça em nome do espiritismo. Então, daí, né, nós vemos que, de certa forma, nós estamos do lado certo, porque tudo quanto é espírito inferior adora atacar justamente isso daí. Isso não é, ele não foi o primeiro, isso já ocorreu várias e várias vezes para indivíduos que queriam impor as suas novidades e não conseguiam, e aí atacavam, né, figuras do movimento espírita que não aceitavam essas novidades ridículas, né, sem pé nem cabeça, dizendo que são ortodoxos e inventando que eram reencarnação de inquisidores do passado, e esse aí faz a mesma coisa. Todos aqueles que têm se pronunciado contrários a essa mixórdia que ele anda fazendo, ele diz que são perseguidores do passado, que ele, quando era Akenaton, também era perseguido pelas mesmas pessoas. Aí cria toda aquela história justamente
para se vitimizar. Então, o vitimismo também é outra estratégia que eles bem se utilizam, né? Para posarem de coitados, de perseguidos, de incompreendidos e atraírem, então, a simpatia dos desavisados, a simpatia de pessoas que, infelizmente, né, ignoram, pessoas que desconhecem o movimento espírita e desconhecem os estratagemas que essa classe de espíritos, encarnados e desencarnados, são capazes de se utilizar para melhor enganar um sem número de pessoas. Então, quem ainda não conhece esse áudio, pode ir lá no Arthur Azevedo, do canal Arthur Azevedo Difusão Espírita, e está lá na sua íntegra. Então, vamos aqui chamar o nosso querido Adriano para que nós possamos ir para a segunda parte do nosso estudo de hoje, que é destinada às perguntas. É isso! Uma verdadeira aula aí do Arthur, né, que trouxe para a gente todos esses apontamentos que fazem com que nós reflitamos aí acerca desse tema. Enfim, já não bastasse toda a infiltração ideológica que nós estamos sofrendo aí na doutrina espírita, agora vem mais essa, né? É verdade. Que aliás, ambas, né, Arthur, sempre aconteceram, na verdade, né? Isso é meio que cíclico, né? Exatamente. E Kardec já sempre, desde o início, sempre alertou que esse tipo de situação iria acontecer. Nós temos aqui uma participação muito bacana aí da Shirley Siqueira, da Fernanda Linhares, do Vladimir Cabral, né? Eles que colocaram várias mensagens aí para nós. Deixa eu ver se tem algum questionamento, Arthur. Me parece que não. Deixa eu ver aqui. Façam suas perguntas, pessoal. Mesmo que vocês... Algumas perguntas que vocês acham que quem ainda não conhece o tema, né, pode... Porque realmente não dá para falar tudo, mas nós falamos bastante coisa, mas a gente sempre acaba esquecendo um detalhe ou outro, né? Tem aqui mensagem da Lilian Almeida. Lilian, obrigado. Ela que fala de Santo Antônio de Jesus, da Bahia. Bacana demais, Lilian. Obrigado por estar conosco. Hegel da Silveira, de Teutônia, Rio Grande do Sul. Bacana demais, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu ainda não mencionei. O Erivelto está conosco aqui. Eu estava falando de Erivelto antes de entrar, né? Ele até deixou uma mensagem muito bacana aqui, ó. Esse é o risco que alguns espíritas, né, ou espiritualistas correm por deixar influenciar pelo delírio de grandeza, acreditando que possuem uma missão especial a cumprir, como reformar a doutrina espírita. É isso aí, Verivel. É isso aí. Enfim, tem várias outras mensagens interessantíssimas. Não dá nem para colocar aqui, porque se for colocar todas aqui, nós vamos ficar a noite inteira aqui só colocando as mensagens aí, né? A senhorinha Benjamin está com a gente também. Obrigado, senhorinha Benjamin, sempre conosco aqui. Ermelinda Souza deixou o seu boa noite também. Bacana demais. Não sei se eu já tinha mencionado a Diná Costa, que fala de Salvador. Olha que bacana. Valeu, Diná. Obrigado por estar conosco também. Enfim, pessoal, muitas mensagens, mas assim... Não, Arthur, eu não identifiquei aqui nenhum questionamento, não, tá? Deixa eu colocar aqui uma mensagenzinha aqui da... Deixa eu ver aqui. A Fernanda Linhares, né? Deixou uma mensagem aqui: inscrições abertas para a vaga de codificador. Deixa eu ver o que é mais aqui. Nossa, são muitas mensagens, né? Aqui tem uma mensagem do Vladimir Cabral, ó. Tem pesquisadores que associam essa explosão do vulcão de Santorini com as pragas do Egito também, pois foi na mesma época. Enfim, tem várias mensagens aqui. Deixa eu ver o que mais. É isso. Realmente é preocupante, né? Esse tipo de coisa. A gente estava até comentando nos bastidores que não é uma pessoa que simplesmente está falando para ninguém, né?
Nós temos acompanhado o crescimento do canal desse pseudo-médium. Nós dizemos pseudo-médium, pseudo quer dizer falso, né? Porque, pelo seguinte, analisando as mensagens que ele diz ser intermediário de diversos espíritos, nós verificamos que os termos e o estilo é sempre o mesmo. O que ele faz, na maioria das vezes, é apenas mudar a voz. Então, percebemos ali que ele tenta utilizar uma entonação mais grave, como se fosse uma pessoa mais idosa, para Bezerra de Menezes. Aí, quando é outro espírito, já utiliza uma outra voz. Inclusive, ele anda pigarreando bastante. Eu acredito que a garganta dele já anda bastante já judiada, né? Porque ele fala por 2, 3 horas, adotando um tom de voz diferente, então ele força as cordas vocais, né? Mas a gente percebe que o discurso é sempre o mesmo, os termos são sempre os mesmos. Enquanto, por exemplo, a gente vê as várias mensagens, né, que Allan Kardec recebeu, e a gente vai comparar um Agostinho, Santo Agostinho, com São Luís, com Fenelon, com Erasto, são mensagens com estilos completamente diferentes. Então, ele não tem a capacidade, como ele não tem essa capacidade, né, de imitar os vários estilos de diferentes espíritos, então a gente que tem um pouquinho mais de tarimba nisso daí, verifica que, né, é a mera repetição, né, das mesmas ideias, só que, obviamente, como dissemos, né, ele procura colocar na boca de vários espíritos para que aquilo passe a ideia de que a espiritualidade está a favor dele, está referendando tudo que ele diz. É isso aí. Mandar um abraço aqui para Geralda Maria, que fala de Brasília, Distrito Federal. Que bacana. Valeu, Geralda. Obrigado por estar conosco. Pessoal, e é isso. A gente, assim, apesar de ser um tema que tenha momentos que a gente pode considerar até cômicos, né? De tão assim, de tão absurdos. Não sei se essa é a palavra que nós poderíamos utilizar, né? Tratando de situações tão absurdas como essas que o Arthur apresentou para a gente, mas assim, a gente procura tratar com a seriedade necessária, né? E o Arthur trouxe os elementos aqui, aí, Arthur, é de cada um, né? Exato. Cada um tira as suas próprias conclusões, lembrando que a gente precisa, para ter o embasamento necessário para formar a convicção, estudar a doutrina espírita, né? Kardec nos falava, não se aprende doutrina espírita a brincar. Então, assim, a gente precisa estudar a doutrina espírita, porque quanto maior o embasamento que nós tivermos, menor o risco de cairmos aí nessas esparrelas, né? Nesse canto da sereia, que vai vir de várias direções, não só por meio aí de pseudo-médiuns e pseudos espíritos superiores, mas como a gente até comentou também, infiltrações ideológicas, enfim, uma série de situações aí que nós temos que estar muito atentos para não sermos envolvidos, porque os discursos sempre vêm envolvidos por uma embalagem bem bonitinha, bem feitinha, né? Exatamente. Sempre se dizem muito preocupados com o semelhante, né? Aquela coisa toda, mas quando a gente vai ver e espremer, não sai nada. É isso aí. Arthur, então é isso, né? Nós já vamos aí partindo para um encerramento, agradecendo aí a todos vocês que participaram, se manifestaram através do chat. Foi muito movimentado, gostei. Principalmente eu, o Vladimir, a Shirley, a Fernanda participaram bastante, foi bem bacana. Façam sempre isso, tá? Nós estamos toda segunda-feira às 21 horas com o nosso programa aqui, GES Falando de Espiritismo. Lembrando que a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, nós estaremos aí com a série de estudos que vão ser direcionados aí pelo Jefferson Bellomo, do Distrito Federal, que também é amigo do Arthur, né? Também um estudioso da doutrina espírita, vai falar sobre o desafio do espiritismo diante da cultura materialista da pós-modernidade. Um tema bastante atual, bastante interessante, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui também, só que vai tratar aí de um enfoque um pouco mais, vamos dizer assim, ideológico, né? No sentido de mostrar o porquê das infiltrações ideológicas, né?
E é super importante para que a gente entenda. Tem muita gente, né, Arthur? Eu converso com muita gente que, assim, às vezes até estuda a doutrina espírita, mas tem um total desconhecimento acerca de geopolítica, né, dos acontecimentos do mundo, e às vezes aí embarcam em discursos e, né, enfim, discursos bem construídos, mas que nós que acompanhamos um pouquinho aí desses acontecimentos sabemos o que está por trás, né? Então é super importante a gente ter esses esclarecimentos, como o esclarecimento que o Arthur trouxe hoje para a gente, que o Jefferson vai estar trazendo posteriormente, enfim. É imprescindível que a gente esteja acompanhando tudo isso. Arthur, eu vou te passar a palavra, então, para considerações finais, né? Agradecendo novamente aqui a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, TV Secal, canais parceiros que retransmitem o nosso conteúdo. Pedir que todos vocês que estão nos acompanhando, que possam se inscrever no canal do IGESE, Instituto Goiano de Estudo Espírita, se inscrevam, ativem as notificações, curtam e compartilhem os vídeos, inclusive este que você está assistindo, e lembrando que fica gravado na plataforma. Quem não pode assistir ao vivo, vai poder assistir posteriormente. Então, compartilhe, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, que eu tenho certeza que é super importante. E fica aqui, então, esse pedido encarecido, tá? Porque com a participação de vocês, com o compartilhamento, né, as curtidas, o algoritmo aí vai indicando para mais pessoas, enfim, e a gente vai cumprindo com o papel aí do IGES, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que é ajudar na divulgação da doutrina espírita. E isso é a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina, né? Divulgá-la. Então, o Arthur, que é aí do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, né? Então, você busque aí também, tá? Canal do Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Tem todo esse conteúdo aí. O Arthur tem uma série de vídeos explicando tudo isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um conteúdo imperdível. Então, já vou te passar a bola, Arthur, para suas considerações finais, para você fazer essa divulgação aí também, né? Reforçar essa divulgação do canal Arthur Azevedo. E já vou te pedir a prece de encerramento para a gente também, por favor. Com certeza. Bem, agradecendo aí a participação de todos, a presença de todos, aqueles que estiverem aqui ao vivo, aqueles que irão assistir aqui no canal do IGESE a esse programa. E apenas elucidar mais uma coisa, que as pessoas devem se questionar, mas qual o objetivo que alguns desses falsos Kardec's têm, o que está por trás disso? Bem, hoje em dia, especificamente, né, nós teríamos que também tratar de assuntos dos outros falsos Kardec's, mas esse é objetivamente mais recente, a gente percebe que há um interesse aí em provocar bastante sensacionalismo, porque a gente sabe, né, e todos podem observar isso, que, infelizmente, a internet, e mais especificamente o YouTube, deu voz a todo tipo de indivíduo que quer se aproveitar, né, para angariar vantagens materiais. Tá? Então, o que se vê claramente hoje em dia é que essas pessoas sabem que esse tipo de conteúdo sensacionalista, né, e tudo mais, com todas essas características que vocês viram aí, atrai muita gente. E atraindo muita gente, pessoal, a gente sabe que o YouTube paga pelo conteúdo, né? Quanto mais visualizações o canal tiver, mais altas são, né, mais altos são os royalties pagos pelo YouTube. Então, canais pequenos, como o meu, enfim, de alguns outros, o meu, inclusive, está desmonetizado. Se eu tivesse que ganhar, seria o quê? $10 por cada mês, nem isso, talvez, né? Então, no entanto, canais com muitas visualizações, como esse de Falso Médium aí, nós fizemos uma estimativa baseada num site chamado Social Blade, que é um site americano, que faz um levantamento da média de ganho de cada canal. E por baixo, né, o canal desse falso Kardec aí está ganhando aí R$10 mil por mês. Adriano, você não gostaria de ter
né, um extra aí de 10 mil reais todo mês? Paga os boletos, viu? Quem não gostaria de ter esse reforço, né? O indivíduo chega lá, a maior preocupação dele é gravar todas essas manifestações espirituais, né? Fica lá, fala meia dúzia de, vocês viram aí, baboseiras, e ganha 10 mil no final do mês por baixo. Pode ser até mais, segundo o Social Blade, mas a gente colocou mais para baixo do que para alto, só para não dizer que é o valor máximo, né? Então, claro, tem um componente de megalomania, com certeza há um processo obsessivo ali dele e no grupo inteiro, né? A fascinação coletiva, mas, no fundo, o objetivo, principalmente nos dias de hoje, é a tal da monetização que, né, vai vir realmente pesada para quem conseguir angariar um público considerável, como ele tem realmente conseguido, porque isso, mediunidade atrai muito a atenção, né? Manifestações mediúnicas e conteúdos como esse de transição planetária, astrointruso, e tudo isso realmente, infelizmente, atrai a atenção de muita gente. Então é isso, né? A informação a mais aí para que a gente fique realmente atento e não deixemos aí que o movimento espírita, né? Que nós realmente queremos que o movimento espírita não abrace esse tipo de proposta, porque realmente nada tem a ganhar com isso, muito pelo contrário. Bem, então vamos à nossa prece da noite de hoje, de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos trocando experiências, sempre com base na doutrina espírita, com o objetivo de cada vez mais nos premunirmos das investidas da espiritualidade inferior, certamente muito incomodada com essa mensagem de libertação que o Espiritismo nos traz, libertação do fanatismo, do sensacionalismo, enfim, de tudo aquilo que ainda nos prende moral e intelectualmente às faixas mais atrasadas da nossa existência. Rogamos também por todos aqueles que estão envolvidos nesse tipo de atitude, que possam repensar o seu comportamento, as suas propostas, para que não se comprometam mais e mais adiante venham a sofrer todos os efeitos desse mau proceder. Então, rogamos por eles e também rogamos a todos que tenhamos aí uma boa semana que se inicia e que possamos prosseguir cada vez mais nesse trabalho de aprofundamento do conhecimento espírita, que certamente é libertador e, caso realmente consigamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, será realmente o farol de renovação que nos espera mais à frente para galgarmos cada vez mais os passos rumo à perfeição que nos espera lá adiante. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então é isso. Agradecer aqui a Fernanda, o Vladimir, a Shirley, que já estão me dando os parabéns aí, né? Que, como eu falei, meu aniversário é na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto. A princípio, viu, o Shirley falou assim: ó, eu vou dar os parabéns segunda-feira, na próxima segunda-feira para o Adriano. Shirley, a princípio estarei na apresentação do programa da próxima segunda. Agora, pode ser que os familiares exijam a minha presença numa comemoração familiar. Ainda não sei, né? Se eu não estiver, pedirei a algum dos meus amigos aqui do GES, né, que estão envolvidos com o trabalho do GES, para estar apresentando o programa para mim. A intenção, a princípio, é estar apresentando, mas se eu não estiver, alguém estará com muito mais competência que eu, inclusive, tá bom? Mas agradecendo aí imensamente o desejo de felicidade, aí, o carinho de todos vocês. Tudo vale a pena, né? Quando a gente tem manifestações de carinho dessa forma, assim, a gente vê que todo o trabalho vale a pena, tá? Lembrando que todo esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, para vocês, por vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.